boa noite. É justamente nesse momento de maior escuridão, à noite, que a nossa convidada encontra inspiração para desenvolver a sua poesia visual. A autora dos livros Pó de Lua e Pó de Lua nas Noites em Claro, que ficou conhecida graças à internet, ganhou também as prateleiras com uma literatura que mistura desenhos e palavras. Traços femininos, simplicidade e delicadeza são suas marcas registradas. É assim que ela fala de temas como saudade, amor e solidão. É um verdadeiro jogo de imagens e significados. As palavras são desmontadas em letras e sílabas e é preciso atenção para reparar no que está escondido tentando saltar aos nossos olhos. Muitas vezes, o ponto de partida da escritora são as coisas aparentemente sem nenhuma poesia, um fósforo, um telhado ou um viaduto. Mas com um pouco de sensibilidade, logo se percebe que a mensagem é profunda, intimista. Para diminuir um pouco a gravidade das coisas, o Opinião Pernambuco de hoje desenha o perfil da pernambucana Clarice Freire, escritora e publicitária. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, Clarice. Boa noite. Muito bem-vinda à Opinião Pernambuco. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Não, para mim é que é uma alegria muito grande. E eu quero te perguntar o seguinte, Clarice, quando era criança, não gostava que ninguém visse o que ela escrevia, o que ela desenhava, ia tudo para debaixo do colchão. É isso mesmo? É isso mesmo, assim. Eu sempre gostei muito de desenhar e de escrever, né? O meu pai, ele é médico e escritor, né? Sempre foi, assim, um grande escritor, escreve vários livros. Ele é compositor também, parceiro de Antônio Carlos Nóbrega. Então, várias vezes eu chegava em casa pequenininha e estava meu pai e Nóbrega juntos compondo, né? Várias músicas, Pernambuco Falando para o Mundo, um monte de coisa. E criança quer participar, quer brincar, né? Então, muitas vezes, Nóbrega ou meu pai fazia assim, termina aqui essa poesia aqui para mim, para me deixar quieta e eles poderem trabalhar. Eu levava aquilo a sério, né? Vou fazer uma poesia que um dia Nóbrega vai colocar numa música dele. Nunca aconteceu. Mas eu levava aquilo a sério, assim. Então, desde sempre, por conta dessa influência muito forte do meu pai, realmente, eu estava sempre brincando de escrever. Eu acho que é dessa forma que eu falo sobre esse início da minha vida de escritora e que hoje também acaba sendo um pouco disso, brincar de escrever, porque é uma brincadeira muito grande com as palavras. Minha mãe é assistente social e sempre gostou muito de desenhar e pintar aquarela. Então, quando ela chegava em casa, ela estava sempre desenhando. Então, para estar com a minha mãe, eu estava sempre desenhando. Então, eu tenho uma teoria, né? Eu gosto de dizer que essas duas coisas, numa criança que está em formação, se juntaram na minha cabeça, eu acho, e eu não consigo distinguir tão bem, talvez, a imagem da palavra. Por isso que hoje em dia, talvez, existe essa poesia visual que nunca teve a intenção de ser, né? É uma coisa muito orgânica mesmo, veio na minha formação. Então, o meu universo da infância é um universo muito, muito mágico mesmo, muito maravilhoso, quando eu paro para lembrar que presente bom para mim era lápis de cor, era papel de rascunho que minha mãe trazia do trabalho. Tome! Então, para mim era uma alegria ganhar um monte de papel em branco. E esse mundo da literatura também, né? Meus pais sempre me deram muitos livros, muitos livros. Minha madrinha sempre me deu muitos livros. E esse universo da imaginação, da fantasia, sempre esteve muito presente na minha casa. E da música. Porque eu sempre falo, era muito, muito incrível ver meu pai chegar na minha cama à noite para mostrar uma música nova que ele tinha feito com Nóbrega. E quando eu chegava no carnaval, estava todo mundo cantando junto aquela música no Marco Zero. Só que eu tinha escutado primeiro na minha cama, então eu achava aquilo uma coisa incrível, né? E sempre muito, muito mágico mesmo. Então, a minha infância, eu acredito, eu sempre falo isso em todo lugar também, que Pedro Gabriel, que é um grande escritor que eu também gosto muito, que é o autor do Eu Me Chamo Antônio. Sim, que ele tem um trabalho nessa mesma linha, né? De Isso. Desenho e... de imagens, que ele escreve em guardanapos. Guardanapo, isso. Que é um grande amigo hoje, né? E uma vez a gente estava conversando e ele falou, a nossa originalidade está na nossa origem. E eu adorei isso que Pedro disse, porque de fato nós somos únicos, né? Cada um tem uma origem única na vida e é aí que a gente encontra a nossa voz. Então essa minha origem tão cheia de poesia, de música, de arte, de desenho, de tudo, eu acho que é um grande culpado, a minha origem é uma grande culpada
do que eu sou hoje, eu acho. Mas aí ia tudo para debaixo daquele colchão, Isso, assim. ia tudo para debaixo do colchão, isso. Você fazia... E aí, como é que surgiu a publicidade na sua vida? Você seguiu por esse caminho, que tem um pouco de arte, não é? Mas é uma arte voltada para o consumo, para a venda, né? Exatamente. Então, ser filha de escritor, de artista, é uma coisa ótima, mas pode ser muito difícil também. Era uma comparação interior muito grande, por isso que eu botava tudo embaixo da cama. Eu achava que eu nunca ia ser tão boa quanto Marcelino Freire, que é meu primo, que eu nunca ia ser tão boa quanto Wilson Freire, que é meu pai. E, de fato, nunca fui. Quanto eles, não, mas quanto eu, sim. Né? Eu acho que esse é o desafio, de você entender que se você ficar buscando ser alguém, você nunca vai ser aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é aquela pessoa. E demorou muito para eu entender isso. Estou falando isso agora, quem vê pensa que é uma coisa super, assim, fácil, mas não é. Por isso que eu sempre tranquei tudo, guardava tudo, porque era algo para mim, para que eu não enlouquecesse. Eu sempre falo isso, era muito pensamento, era muita inquietação, era muito sentimento, era muita coisa. E minha forma de colocar aquilo para fora era escrevendo e era desenhando, desde cedo. Mas ninguém precisava ver aquilo, porque se fossem comparar com quem estava ao meu redor, eu ficava apavorada, sabe? Sim, sim. Então eu guardava tudo muito a 7 chaves realmente. E aí a publicidade entrou na minha vida por aí. Eu queria escolher, chega muito cedo na vida, a gente tem que escolher o que vai fazer, né? Eu com 17 anos de idade tinha que escolher uma profissão. E aí, acabei indo para a publicidade, justamente porque eu gostava de desenhar, gostava de escrever, pensei, vou fazer publicidade. Juntava as duas, já juntava as duas coisas, as duas coisas. Mas não era bem assim, né? Como você fala, assim, eu sou apaixonada, é uma coisa muito bacana, mas que não respondia a esse anseio que só a arte respondia para mim. Então, deixa eu aproveitar que Clarice agora já é uma mulher que mostra seu trabalho, mostra muito até... Mostra pra gente como é que você começa, mostra pra gente na prática. Assim, na prática mesmo. Na prática, como é que é, para as pessoas que não te conhecem ainda entenderem o que é que a gente está falando. O que é a poesia visual, Clarice? Então, a poesia visual para mim, engraçado eu até falar assim, poesia visual, porque quando lançou o meu primeiro livro, depois passou muito tempo as pessoas perguntando, mas o que é isso? Como é que a gente classifica isso? Sim. Porque não existia ainda aqui, pelo menos aqui no Brasil, com essa força, uma poesia visual num livro, né, desse jeito. E era muito difícil classificar. E aí começaram a me dizer que chamavam de visual writing, né? E aí poesia visual. E agora eu digo poesia visual, mas assim, não foi um momento que eu pensei, eu vou fazer poesia visual. Sim, não foi nada imposto, foi tudo indo muito naturalmente, Isso né? existia a partir do momento em que ganhou uma repercussão, as pessoas começavam a ter uma necessidade de classificar coisas, né, da humanidade. Sim. A gente sempre quer classificar as coisas. E aí surgiu essa definição que eu acho ótima, porque é uma poesia para se ver. Sim. Ela não é uma poesia para ser lida somente, né? Ela é uma poesia para ser vista. Sim. Então, por isso visual. Esse ano até, quer dizer, o ano passado, o meu segundo livro, ele foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Ilustração. Sabe? Então, quando eu vi isso, para mim já foi uma vitória muito grande. Assim, eu até compartilhei dizendo, de fato, uma poesia para ser vista, né? Mostra pra gente, qual foi que você selecionou hoje aqui para nos mostrar? Bom, peguei uma, pensar que dá para ver uma brincadeira com a palavra, Sim. que se não for vista, talvez ela não tenha o mesmo sentido. Sim. E aí, você usa, o que você está usando aí é uma caneta especial para desenhar? Ou... Isso. Você pode fazer também qualquer caneta? Não, assim... Tem que ser específico. Eu adoro nanquim, Sim, adoro. Sim. Só que trabalhar com bico de pena mesmo, assim, exige muita concentração, Sim. Né? E aí essas canetas aqui, que são canetas tinteiro, canetas nanquim, para mim, elas têm várias, tem 08, 01, 02, 05, então você pode trabalhar de várias formas. Eu tenho um estojo cheio delas, porque é o que eu levo para todo lugar. Que você vai desenvolvendo, né? Uhum. E a gente pode ir conversando, então, enquanto você desenha? Eu acho que dá. Vou demorar um pouquinho mais só, mas dá. Tá certo. Eu posso continuando falando, falando da publicidade? Pode sim. E aí você chegou a trabalhar, se formou em publicidade e chegou a ser redatora publicitária, né? Você escolheu na publicidade justamente o caminho, como a gente falou já, que unia imagem e palavras. Isso. E aí, entre um job e outro...
você Isso. começou a fazer isso que você está fazendo aqui agora pra gente, mas só que é tudo pro lixo também. Primeiro foi para debaixo do colchão e depois foi pro lixo. Exatamente, é uma criatividade na forma de descartar, né? Pois o trabalho. Pois é, eu realmente, durante o tempo na publicidade, eu... Pode fazer as duas coisas, eu paro e falo. Eu realmente ficava entre um job e outro, sempre fazendo meus desenhos. Eles percebiam, né? E começaram a me dar tudo que tinha de papel. Papel que sobrou, dá para Clarice. Sobrou caneta, dá para Clarice. Sobrou lápis de cor, dá para Clarice. Dá para a criança que está ali desenhando. Então, eu estava sempre fazendo essas coisas no trabalho. E aí, eles começaram a perceber esse movimento. E aí, a minha dupla de criação na época, que era Elisa, total gratidão a ela até hoje. Um dia eu fui embora para casa, peguei tudo. No final do dia tinha aquele monte de papel, sempre pegava tudo, jogava no lixo e ia embora. Pegava tudo, jogava no lixo e ia embora. Sempre. E ela percebeu isso, né? Esperou eu ir para casa para ir no meu lixo e ver o que é que tanto eu jogava fora. E aí, quando eu voltei no outro dia, tudo aquilo que eu tinha jogado no lixo estava em cima da minha mesa. E eu fiquei, assim, indignada. Como é que uma pessoa mete a mão no lixo alheio desse jeito? O lixo é uma coisa muito particular, não se pode fazer isso. Eu briguei com ela, foi uma coisa. E aí ela falou, olha, você precisa parar de jogar isso no lixo, sabe? Isso é muito bom. E eu não acreditava que aquilo era muito bom. Eu dizia que não, isso aqui é só coisa que eu faço. Ela disse, não, então vamos fazer assim, a gente cria um blog, porque você pelo menos para de jogar tudo no lixo e você salva a ideia. Porque na publicidade, muita coisa que você pensa que é ruim, depois pode servir para alguma coisa. Sim. Aí ela me convenceu assim, é verdade, então acho que é bom guardar as ideias. Levando para publicidade, né? Mas então acho que é bom guardar as ideias. Ela disse, então pronto, eu vou criar um blog agora para você. Ela criou na hora, assim, porque acho que ela já sabia que eu queria fugir. Mas eu falei, eu não quero que ninguém leia. Ela falou, não, é só você não divulgar, você deixa o blog lá, ninguém divulga e tal. E aí eu fui vencida, né? Eu disse, então tá certo. Deixei ela fazer o blog, ela me perguntou o nome na hora. A partir de uma história, eu falei, Pod Lua, foi assim, uma coisa muito na hora. Ela colocou e pronto, era aquele template bem do blog mesmo, uma coisa bem amadora mesmo. Deixa eu mostrar aqui, eu mostro para aqui câmera, o Pod Lua, que começou na internet, câmera 1, aqui, isso, aproveitando, e isso. E aquela frase que eu falei no início do programa é porque... para diminuir a gravidade das coisas, porque justamente como é a Lua, né, que não tem gravidade, isso. Né? E esse livrinho aqui vendeu 100 mil cópias acho que tá no perto primeiro dos 100 mil. No primeiro mês, não é isso? Não? Não. Então essa informação... Seria ótimo. Não, até hoje... Né? Ele já vendeu perto disso. Na verdade, nem só ele. Os dois hoje, juntos, sim. Até hoje, vendeu perto dessas 100 mil cópias. Que a gente vai falar de como foi a continuação. Isso. E por que Pod Lua, Clarice? Então, porque quando eu era adolescente, eu tive que fazer teatro. Eu queria muito fazer teatro. Fiz, também eu digo tive, porque eu era muito tímida, assim. Eu não tinha capacidade muito de fazer amizades. Eu ficava muito quietinha, observando os outros. E era muito, muito caladinha. E aí, o teatro me ajudou muito, né? A colocar para fora sempre a arte, né? Sempre presente. Então, me ajudou muito. E meu professor, na época de teatro, era um professor do meu colégio, Colégio Damas, que eu estudei aqui em Recife. E aí, ele é Lucílvio Silva, o nome dele, e ele disse para mim, estava uma noite de lua cheia, ele já tinha sido frade, era uma pessoa muito profunda, gostava de filosofia, foi muito importante na minha vida, me dava livros de poesia. E aí ele olhou para a lua cheia e fez, Clarice, você sabe por que a lua é tão bonita? Eu disse, não. Ele disse, porque ela, como você e eu, ela é só pó, não é nada, a gente não é nada. Mas ela é tão simples, tão humilde, que ela se deixa refletir a luz de outro maior do que ela. E por conta disso, nossas noites não são escuras. E aquilo para mim foi tão bonito, foi tão forte, me tocou tanto, que eu pensei, poxa, realmente a gente diante de algo maior, como o amor, o bem, ou então como eu acredito em Deus, a gente não é nada. Mas se a gente se deixa refletir esse algo maior, quem sabe nossas noites não são escuras. E eu pensei, então se eu pudesse ser como a lua na vida das pessoas, eu estou feliz. E aquilo me tocou tanto que tudo, para mim, me falava um pouco daquilo. Sim. Por isso que quando ela me perguntou o nome do blog, a primeira coisa que eu pensei foi algo que era importante na minha vida, eu disse Pod Lua, aquilo que eu gostaria de ser.
E o desenho, como é que tá? A poesia visual? Tá na metade, porque eu tô aqui falando, desenhando. Então a gente vai fazer o seguinte, eu acho que eu vou chamar o próximo bloco e aí a gente vê como é que ficou no próximo. É melhor. Vamos para um curto intervalo, hoje com a escritora e publicitária Clarice Freire. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje está de volta com uma conversa com a escritora e publicitária Clarice Freire. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Vamos ver agora, ela terminou aqui durante o intervalo e agora a gente vai mostrar aqui esse que foi feito. Não está tão assim finalizado, mas o que é que tem escrito aí, Clarice? Fala pra gente. Permaneci, porque sempre que voltava atrás, você me poesia. Então, de novo, assim, por que é visual, né? Até quando eu falo, não dá pra... Tá, tudo bem, mas quando você olha e vê que o ia tem um espaço maior, dá pra entender o que foi que eu quis dizer, sabe? Então, por isso que é tão visual, né? Os olhos... Pode colocar aqui. Os olhos precisam ver a poesia realmente para poder entender a força que ela tem como um todo. Sim. Por isso que, assim, é muito difícil para mim, às vezes, dependendo da poesia, declamar. Eu tenho que escolher alguns que não são tão visuais, né, para ler nos lugares e tal, porque a grande maioria ela tem que ser vista mesmo e não lida, né? Agora, voltando um pouco para essa questão da publicidade, você teve um blog. E essa transição entre a internet e as prateleiras, como é que se deu? Você teve essa ideia de pegar tudo isso que você já tinha e transformar no livro ou você recebeu um convite da editora? Então, foi de novo uma coisa muito, muito incrível, assim. Eu fui fazer um curso de criatividade em Buenos Aires. Quando eu estava lá, Marcelino Freire, meu primo, estava também finalizando a tradução do romance dele, Nossos Ossos. E aí a gente se encontrou para almoçar. E foi muito, muito bonito esse encontro da gente, porque foi a primeira conversa que a gente teve, eu adulta, ele brinca, né? Agora eu encontrei a adulta, e a gente começou a falar sobre poesia, sobre literatura, e eu levei meus cadernos para mostrar para ele. Assim, para mim foi um passo, né? Vou mostrar para Marcelino isso que eu faço. E ele ficou muito assim, nossa, Clarice, você tem que fazer um livro disso aqui. Então, o vício dele, para mim, foi muito, muito interessante. Eu sei que ele não é uma pessoa de elogios gratuitos e fiquei feliz. É um grande escritor também, para quem não conhece, né? Marcelino Freire, também pernambucano. Também pernambucano, um grande fomentador cultural também. E aí eu botei aquilo na cabeça, mas eu pensava, mas porém como farei isso? Então, eu não coloquei isso para frente de forma alguma. Continuei fazendo o que eu fazia e colocando no blog despretensiosamente. Então, depois que eu volto de viagem, eu vejo até que ele começou a tomar outra forma. E aí, eu recebi antes dessa ligação da editora Intrínseca, eu postei uma poesia que falava do palito de fósforo. Sim, foi seu primeiro incêndio na internet, Foi o primeiro incêndio. O palito de fósforo. Adorei, já vou usar isso. O primeiro incêndio começou com palito de fósforo, porque realmente as pessoas tomaram aquilo com a força tão grande que realmente em um dia só teve 14 mil compartilhamentos, aquele fósforo. Assim. Então, eu tomei um susto, né? Por que as pessoas estão desse jeito por causa de um palito de fósforo? Sim, e aí, por causa disso, eu pensava, poxa, é por causa do palito de fósforo ou é por causa da Casa de Areia, né? Tem outra história que é muito forte para mim, que é desse filme Casa de Areia, que é com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que elas passam a vida toda num lugar, que é um deserto, né? Olhando para a lua, imaginando o que é que tem lá. O que será que tem na lua? E aí, um dia, a filha vai para a cidade grande, descobre que o homem tinha pisado na lua e volta para contar para a mãe. Mãe, o homem pisou na lua. E elas moravam no deserto, né? Aí a mãe, minha filha, o que é que tem lá? Areia. E aquilo, assim, mexeu muito comigo, porque a gente passa a vida toda esperando que o extraordinário fique na Lua, está lá na Lua, mas na verdade está ao nosso redor e a gente não consegue ver. Eu acredito que o poeta, o escritor,
é um caçador de poesia. A poesia já está nos lugares, está nas conversas, está nas pessoas. Essa semana eu estava andando na Jaqueira e dei 2 voltas sem o fone de ouvido para ouvir quais eram as preocupações das pessoas. Então já está vindo o texto, as preocupações das pessoas, que vai da tireoide, sabe, até a questão mundial, da situação do planeta. Então, assim, isso é muito bonito. Quando você está aberto, quando você está de olhos abertos, quando você está com seus ouvidos abertos também, você pode encontrar a poesia onde ela está. E aí eu acho que o Palito de Fósforo foi uma poesia que falava sobre ele, e acho que isso tocou as pessoas por conta, como eu digo, da casa de areia, porque o extraordinário está ali ao redor. E aí esse fósforo foi uma coisa, então depois dele, em 6 meses eu saí de 7.000 seguidores na internet para 1 milhão de seguidores na internet. Foi assim, realmente muito rápido. E hoje é mais de 1 milhão no Facebook e mais de 200 mil no Instagram, que é as suas plataformas, né? Fora das prateleiras. Mais fortes, isso. E eu recebi essa ligação da editora Intrínseca, que é lá do Rio de Janeiro, perguntando se poderia conversar comigo aqui em Recife. Claro, eles vieram, uma grande editora, né? Muito, muito legal, que eu sempre gostei muito. Vieram aqui, a gente conversou e topei. Você quer transformar isso que está aí flutuando na internet, colocar nas páginas de um livro? E eu disse que sim, né? A Lívia Almeida veio aqui e lembro do desafio que foi para mim, porque realmente eu já escrevia, quando pensava em postar, num quadradinho, para poder caber no Instagram. E ela falava, agora você tem páginas duplas, você tem uma linha narrativa. Qual vai ser a linha narrativa do seu livro? Então foi quando eu decidi dividir eles nas 4 fases da lua, né? Começa com a lua nova, que são sentimentos mais ocultos, que ninguém pode ver, até a lua cheia, que são sentimentos mais leves. Então o livro, ele já tem outro perfil, outra... Já é completamente diferente da internet, Isso. né? A internet está solta. O livro não, ele tem um projeto gráfico e um projeto narrativo também. E a gente tem aqui 6 imagens, que eu não sei se são exatamente do Pó de Lua, mas são 6 imagens suas, que a gente tirou da internet, tá? Que a gente vai mostrar, eu queria que a gente fosse passando e queria que você comentasse cada uma delas. Esse é sobre o brilho, não é? Isso. Você quer ler, Clarice? Olha, pode ser, acho que você vai ler melhor do que eu, mas assim, escuridão é armadilha. Eu fico com tudo que brilha. E aí a gente tem o brilho, né? Também, o brilho fisicamente colocado ali, né? Isso. Então, era carnaval, tinha brilho em casa, volto do carnaval, tem aquele brilho que a gente tinha usado para sair, e aí de novo eu vejo que tem poesia ali. Então jogo no papel e brinco com aquilo ali. Sabe, o que eu chamo muito de poesia de oportunidade. Ela tá lá, pega a oportunidade e faz poesia. Mas você teve que ter esse olhar para enxergar, porque muita gente colocou brilho no carnaval, mas nem todo mundo é poeta, né? Respira fundo, as conversas estão rasas. E aí também essa brincadeira com que a gente precisa respirar fundo para mergulhar, mas as conversas estão rasas. Exatamente. Né? Às vezes é que tem que ter um pouco de paciência também, né? Quando a conversa está rasa. Respirar fundo também, entrar em profundidade. Foi um dia que realmente algumas conversas ao meu redor, algumas coisas que me disseram, me incomodaram e veio aquilo ali. Eu posso dizer que essa é a minha preferida. Sei que a gente não pode dar opinião assim, mas essa pra mim é lindíssima. Pode ler essa? Posso. Alguns dão durezas, outros algodão. E aí tem o próprio algodão. Essa foto é de uma leitora, não é minha. Ah, tá. Que legal. Os leitores, eles são incríveis, assim, eles são artistas. Eles pegam as poesias e eles fazem fotos lindas com o meu livro. Essa foto Pensei também, que era sua. Essa também é de leitor? Também é de leitor. E também. essa, seja... Como for, o amor é transformador. De transformar a dor. Né? Isso, exatamente. Eis a minha loucura, o mundo quer ter, eu quero ternura. Exatamente. Também é o tempo todo, não é? Aquilo que eu falei, a pessoa tem que prestar um pouco mais de atenção, não é? Isso. Não é simplesmente... E esse foi o meu susto. Como é que numa timeline com tanta coisa as pessoas conseguem perder tempo, né? Para ver. Para ficar procurando, Tem mais né? um aqui. Vi o sol nascendo, essa também é foto de uma leitora. Também é? Ah, que legal. Vi o sol nascendo e tive vontade de ser também. E aí ela conseguiu colocar a fresta... Do sol. Do sol, Ficou que lindo. Perfeito. Eu adoro essa foto, assim. Eles me superam muito, eu não consigo fazer essas coisas bonitas. Quer dizer que você está inspirando. Eu confesso, de novo vou falar de mim, mas assim, eu confesso que eu sou a pior pessoa que você pode conhecer para desenhar qualquer coisa. Não tem pior que eu, não existe.
Mas quando você pega no livro, você fica com vontade. Poxa, eu quero pegar a palavra e desenhar. As pessoas relatam isso, Clarice. Muito. Que muito. vem esse ímpeto pelo desenho, pela prestar mais atenção em cada palavra que é falada. As pessoas te falam isso? Muito, muito. São pessoas que às vezes gostavam de escrever e pararam e aí voltam a escrever a partir do momento que leram meu livro, ou então acabaram começando a escrever ou começando a ler poesia depois que leram meu livro, né? Achava, eu detestava poesia, a partir do seu livro agora eu estou lendo muita poesia, eu estou lendo Drummond, eu estou lendo Manuel de Barros, eu estou lendo outros, porque eu comecei a gostar de poesia, porque a sua poesia conseguiu me cativar mais fácil, justamente porque eu acho que a gente está num momento de muita imagem, né? E aí eu acho que os olhos acabam chegando primeiro na poesia, né? E aí depois disso as pessoas começam a perceber, eu sempre falo muito dessa simplicidade que é, Sim. Você pode ver que, tudo bem, existe toda a ilustração de fato, mas que são desenhos simples, né? E eu sempre falo muito que também que a poesia em si, ela é uma poesia simples, não fácil. Simples é diferente de fácil. De simplório, né? De simplório, exato. É difícil ter profundidade com simplicidade, é verdade. Mas às vezes a gente procura muita coisa quando está ali, em 2 palavras, em 3 palavras. A publicidade me ajudou muito nisso, né? Minha professora de redação publicitária, Janaína Calazans, eu chegava com textos, entendeu? E ela dizia, não, tem que ter 4 palavras para um slogan, para caber no outdoor tem que ter 5 palavras. E isso acabou exercitando essa rapidez com que eu conseguisse dizer tudo que eu queria dizer com poucas palavras. E acho que acabou. Isso também te ajudou, né, a chegar nesse... Agora, uma outra pergunta. Leminski, em algum momento te inspirou? Porque, assim, a primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho, me veio Leminski, né, que foi também um poeta curitibano, né? Mais conhecido como Bigode, muita gente chama de Bigode, enfim, porque é a marca registrada dele mesmo. Ele te inspirou, e sim ou não, e quem te inspirou? De uma outra forma, fora teu pai e tua mãe, que você já citou. Isso. O Leminski me inspirou muito, justamente por esse bom humor. Assim, ele não tinha medo de quebrar a palavra no meio, sabe? Eu sempre falo também por onde eu vou, nas minhas oficinas, que quem tem medo da palavra? Imagina se o oleiro tivesse medo do barro. Ele tem que colocar a mão no barro, ele tem que se sujar, ele tem para conseguir o que ele quer. Se a gente tem medo de se sujar, se a gente tem medo de mexer, a gente não vai conseguir o que a gente quer. Então, com a palavra é do mesmo jeito. A gente, às vezes, coloca a palavra num lugar tão imaculado, difícil de tocar. Não, a gente tem que ali brincar, quebrar. E acho que o Leminski, ele tem essa irreverência própria do trabalho dele. Tanto que, assim, quando eu estava escrevendo esses 2 livros, eu tinha na minha frente Leminski e Cecília Meirelles. Sim. 2 mundos completamente diferentes. Ela com toda a sua profundidade, Sim. com toda a sua alma, Leminski com toda a sua irreverência, e são 2 referências fortíssimas para mim, né? Amo Cecília Meirelles de todo o meu coração, amo Clarice Lispector, especialmente nos contos, Adriana Sua xará, Falcão, né? De nome e poesia. Nome. Ela é a Clarice, eu sou só Clarice. Tem Adriana Falcão, que eu gosto muito, né? Eu já tive a chance de dizer isso a ela algumas vezes, adoro o trabalho dela. Tenho lido Walter Hugo Mãe hoje muito também, José Luiz Peixoto, que me fez chorar loucamente quando eu li uma poesia dele. Quer dizer que eu escutei uma poesia dele e depois ganhei os livros. São muitas referências, sabe? Realmente Sim. são muitas. E são importantíssimas para que a gente encontre a nossa própria voz. Eu falo sempre isso. Isso. Aí depois do Pó de Lua veio Pó de Lua, Noites em Claro, que foi 2 anos depois do Pó de Lua. 2 anos depois. 2 anos depois. E como é que foi? Então, esse livro... Porque aí, primeiro foi uma coletânea do que estava na internet, né? Essas 4 fases da Lua. Esse, a gente já vê que já tem um pouco mais de prosa, não é? O que aconteceu entre o Pó de Lua e o Pó de Lua nas Noites em Claro? Então, o primeiro livro, ele de fato foi essa coletânea. Ao mesmo tempo, na verdade, ele foi metade coisas que já existiam e metade coisas novas, né? Que eu criei para o livro. E eu fiz questão, assim, de dar essa mesclada. A metade que está no livro que eu já tinha feito é porque eu sabia que os leitores queriam ter em mãos, assim. Eu sabia que eles iam querer pelo jeito que eles falavam na internet. É porque, assim, só aproveitando, é um livro muito bonito, né? De se ter mesmo. E, assim, ele é feito de um jeito...
eu acho que isso foi proposital, quero te perguntar, que dá a ideia que é uma agenda mesmo, Isso. ou que é... Você pegou meu caderno. Meu caderno, você pegou algo de alguém, né, muito íntimo e teve acesso, Isso, né? exatamente, essa foi a ideia. Foi a ideia? Inclusive aqui, por coincidência, eu abri bem na que está ali também, mas a gente tem ideia de que a pessoa acabou de escrever aqui, assim como você fez aqui, né? Acho que a ideia foi essa mesmo, parecer uma agenda, Clarice. Isso, porque eu sempre escrevo em cadernos. Sim. E bem assim, inclusive com essa dobra aqui e tal, os Moleskines, né? Sim, então, Moleskine. eu sempre escrevo muito. Eu levei para a editora a primeira vez uma pilha de cadernos. Eu cheguei lá com aquele monte de caderno e aí eles disseram, olha, agora você vai ter que começar a desenhar em papel para a gente poder escanear. Então, mas até hoje eu estou no caderno. Então a ideia foi realmente dar ao leitor acesso ao meu caderno. Né? E conseguiu passar essa ideia. Que bom, que bom. Você sente esse tom intimista mesmo, Isso. né? E aí você falou que as pessoas... você está dizendo que depois que tiveram acesso ao seu trabalho, começaram a ler. Muita gente jovem também, Clarice, a gente tem 2 minutos agora. Muito jovem te procurando. Como é que você vê? Quem é o seu público hoje? Olha, hoje eles são pessoas mais ou menos da minha faixa etária, né? Que, assim, sei lá, de 25 a 35, 45 anos, mais ou menos. Então, estão por aí. No começo do primeiro livro tinha uma galera mais jovem, tinha muito adolescente, mas hoje ainda tem também adolescentes, jovens de 20 e poucos anos, muitos. Na fila de autógrafo eu vejo adolescente de 15, vejo o senhor de 80, vejo a mãe com a avó e a filha, cada uma com seu livro, sabe? É um livro muito feminino, realmente são muitas mulheres, mas também muitos homens. Eu acho que a poesia, ela tem essa grandeza, né, de chegar em todo mundo de uma forma diferente e única. E como é, em 1 minuto, bem sinteticamente, como é, rapidamente, esse corpo a corpo com o público, que você não tinha, né, quando estava na internet, isso foi o livro que te proporcionou, né? Como é que é esse corpo a corpo com o público? É incrível, assim, no começo eu tomei um susto, porque quando eu cheguei, por exemplo, na Bienal de São Paulo, eu realmente passei mal, né? Fiquei muito nervosa, era muita gente, eu não esperava, não sabia o que esperar lá em São Paulo. E, assim, tive a chance de rodar o Brasil inteiro, encontrar pessoas diferentes, pessoas que moram em situações diversas, escolas públicas, escolas particulares, eventos literários do tamanho de uma Bienal, ou então um evento literário na cidadezinha do interior, lá no sul do país, sabe? E todas elas me falam a mesma coisa, que é obrigada por falar o que eu falo, o que eu gostaria de dizer sobre mim e não consigo. Então, acho que, resumindo muito rapidamente, meu contato com as pessoas é esse e me alimenta muito. Que bom. Vamos para mais um intervalo? Vamos lá. A gente volta em poucos minutos, hoje no estúdio com Clarice Freire, escritora e publicitária. Estamos de volta com nossa conversa com Clarice Freire, escritora e publicitária, que entra agora no seu 3º e último bloco. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/ntvru. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. E agora você está adentrando pelo mundo do romance. Já tem título, né? Também, Lá Vem a Noite de novo, né? Depois daquela madrugada. E como é que está sendo essa experiência? Você teve que desenhar os personagens para visualizar. Como é que foi isso? Então, na verdade, depois daquela madrugada, só... Porque eu falo muito desse livro que eu estou escrevendo e desse que eu já escrevi. Sim, claro. Depois daquela madrugada é um livro que eu escrevi já há um tempo, que é o relato que conta a história da Comunidade dos Viventes, que eu participo, né, junto com várias outras pessoas, então eu conto essa história, que não é bem um romance, é um relato. O que é a Comunidade dos Viventes? A Comunidade dos Viventes é um grupo de pessoas que são comuns, que vivem nos seus trabalhos e tudo mais, com um propósito de vida, que é o amor-decisão, que a gente fala tanto, né? Amar até as últimas consequências, amar até o fim. A partir de uma frase do Evangelho que fala, né? Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a comunidade católica que quer viver esse amor na prática, na própria vida, no dia a dia, e também tem um projeto social, que é o Projeto Vincular, que a gente tem aqui no Recife, que é uma casa
que é um restaurante popular que atende pessoas em situação de rua. Esse é a porta, né, do projeto. As pessoas vão lá todos os dias para comer. E também, dia de terça e quinta, a gente tem banho, corte de cabelo, barba. Daqui a pouco a gente vai começar o atendimento também profissional, capacitação profissional. Daqui a pouco a gente vai começar uma campanha. Inclusive, Grazi Massafera veio para fazer a campanha aqui, porque ela, enfim, a gente começou a amizade por causa do Pó de Lua. Estou falando tudo isso assim porque para você ver o quanto que a poesia une e traz também outras coisas que são, enfim, nossos ideais de vida. A gente fala sobre isso, né, no nosso trabalho. Então, a comunidade dos viventes, tendo isso como estilo de vida, idealizou também esse projeto que a gente está começando com essa campanha agora, que vai precisar de todo o apoio para a gente manter a casa por mais um ano, que é, assim, é um trabalho totalmente voluntário, que vive de doações. E aí, voltando, eu estou agora escrevendo um romance, né? Já é outra coisa. E esse romance, ele não tem título ainda, não tem muita coisa. Eu estou no meu processo de sofrimento, profundo sofrimento, né? Quem tem me ajudado muito, inclusive, é Raimundo Carreiro. É uma pessoa maravilhosa que realmente tem todo o conhecimento do mundo, que eu tenho tido o privilégio de estar perto, esse grande escritor pernambucano. Mas, assim, realmente está sendo para mim uma travessia, né? Um novo momento da minha vida. Completamente, né? Isso. Eu não quero deixar a minha poesia, então vai estar presente. Então, como eu ainda não sei. E aí, de fato, alguns personagens que estão surgindo, eu estou precisando desenhar antes. Então, para você ver como funciona, como né? funciona casado a cabeça, né, da pessoa, exatamente. E então, a perspectiva é 2019, a gente tem uma novidade aí, se Deus quiser, de Clarice já chegando. Se Deus quiser. E, na verdade, você é uma exceção, né? Porque você começou na internet e foi para a prateleira. Porque normalmente os livros são a base, né? O livro vira cinema, o livro vira peça de teatro. E como é que as pessoas enxergam isso? Existe também um pouco de preconceito em relação a isso? Olha, hoje eu sinto que não tanto, né? No começo, sim. No começo eu senti isso com muita força, assim. Era, isso aí é literatura de Facebook, né? Principalmente pessoas mais do meio literário mesmo. Sim. E eu dizia muito, quando eu era perguntada sobre isso, eu dizia, não, isso é literatura de Clarice e Clarice colocou no Facebook. Eu poderia ter colocado na página de um livro, eu poderia ter colocado na parede de uma rua, mas eu quis colocar no Facebook como uma plataforma, né? Eu sempre falo, imagine um Leminski, já que a gente falou dele, com o Facebook na mão, com o Instagram na mão, o que ele faria? Seria o rei do Twitter, no mínimo, né? No mínimo, o rei do Twitter. Então, será que ele não ia usar essa plataforma de divulgação do trabalho, né? Então, no começo, isso foi bem truncado. E eu acho que hoje todo mundo divulga o trabalho na internet. Então, acho que isso hoje está bem mais diluído, bem mais tranquilo. Começar é que não foi fácil. Agora, uma outra coisa que eu estava pensando que você estava falando aí, seu poema, se um dia você quiser traduzir um livro seu, é meio complicado, porque seu poema e a língua portuguesa são quase que... Você não sabe onde é que começa um. Já tentou, alguém já tentou, você já pensou nessa possibilidade de traduzir? E como é eu já tentei, né? Eu tentei para o espanhol, mas não tive muito sucesso mesmo, não. Acho que teria que ser alguém muito melhor do que eu na língua. Mas, por exemplo, eu comentei isso com o Marcelino Freire, né? E ele falou que para traduzir os Nossos Ossos, que ele também tem um tom muito poético na literatura dele. Foram 4 pessoas, 2 de nacionalidade argentina, 2 daqui, e ele falou, eu sinto que eu escrevi praticamente outro livro. Teve que ser, porque para você conseguir manter o seu tom, a sua literatura e não perder também a história, não perder o que você quer dizer, às vezes você tem que fazer outra coisa, realmente, porque o jogo, a palavra em si, ela é muito importante. Isso. E todos os significados que ela tem, né? Então é um desafio enorme. Até hoje, ninguém conseguiu. Agora, não. em compensação, me corrija se eu estiver errada, para quem utiliza a Libras, né, a língua brasileira de sinais, por outro lado, é um prato cheio, né? Eu não imaginava o quanto, sabe? Mas alguns professores, uma professora da Bahia, uma vez, e uma professora do Rio de Janeiro, uma vez, e outros relatos que eu recebo pela internet, me falam que os alunos, né, que se comunicam através da linguagem de sinais, eles declamam minha poesia com as mãos. Então, assim, eu fiquei super emocionada. E ela disse assim, olha, as professoras disseram, eles conseguiram ter um contato muito forte, muito fácil com sua poesia, porque o visual para eles enfim, como é para todo mundo, mas muito forte. Então, eu fiquei impressionada com
com quanto isso foi forte, né? E fiquei bem emocionada e bem feliz. Vamos ver mais alguns Vamos. que a gente selecionou aqui. Esse aí foi no coador de café. Isso. Não é isso? Pode ler, por favor, Clarice. Vou tentar. Me veja um café quente, quero distância de um amor morno. E aí você utilizou o próprio coador de café Exatamente. para fazer a poesia, né? Exatamente. E esse também usou o carretel de linha aqui. E o carretel, você não escreveu a palavra, né? Isso. Pode ler também. Não foi reta em nenhum momento a minha linha de pensamento. E aí a linha não A linha tá... é a linha mesmo. A linha é o objeto, né? Isso, e eu sempre pergunto, essa linha aí, ela é palavra ou ela é imagem? Ela é as duas coisas. Legal. E essa? Ser Iluminador. Olha, isso também é de uma leitora. Eu fiz uma lâmpada e aí ela pegou uma lâmpada e fez também. Legal. Olha que legal, né? E a gente pegou, nem sabia disso. E é incrível, né? Porque mostrou a riqueza, né? Que acaba sendo na internet. A internet tem disso. As pessoas replicam. E aqui? Para que despertador quando ela já está dormindo? E aí a dor, né? Despertar a dor, né? Exatamente. Fica também esse outro jogo. O que mais? Finalmente caiu em si e foi queda livre. Isso. Né? E aí tem o desenho, Isso, é bem o livro feminina tá essa, né? É. E aí, olha, até... O céu também chora. Sim, você falou uma vez que escrevia... Isso é numa janela de avião. Isso, eu escrevo muito em janela de avião. Meu Deus. É porque, assim, quando eu comecei a... Pega no flagra. Quando eu comecei enfim, a ir para esses eventos literários, eu comecei a viajar muito. Sim, sim. E sempre gostava de ficar na janela. E aí, eu percebi que esse nanquinzinho, quando você coloca, ele sai na mesma hora. Sim, sim. E eu fiquei com vontade de desenhar nas nuvens. Estar nas nuvens é muito bom para mim. Né? Desde pequena que falam tanto, essa menina vive com a cabeça nas nuvens, essa daí é muito viajada, essa daí... literalmente, quando eu estou nas nuvens, então, eu gosto de fazer os aeropoemas, que são poemas que aeropoemas, sempre... eles têm uma classificação. Eu chamo de aeropoemas, que são... Eles acabam sempre falando sobre isso, vento, céu, ar, leveza, nuvem, azul, sempre estão nesse universo de voo. Né? Eu estou até com algumas mini crônicas agora, chama 2 minutos e meio até a nuvem, né? Porque eu contei, o avião leva 2 minutos e meio até chegar na primeira nuvem, então o céu é muito perto, então o mote é esse. Legal. E assim, interessante, porque a gente viu aí coador de café, janela de avião, tem outros seus que a gente viu que está em folhas, em flores. Isso. A leitora fez com a lâmpada, quer dizer, qualquer objeto pode ser uma plataforma de poesia para Clarice, mas isso é uma coisa que você encontra de repente ou você pensa primeiro o texto e aí depois pensa no objeto? Dá para dizer o que é que vem antes, o que vem depois? Esse tipo de poesia eu encontro de repente mesmo, assim. Ou às vezes alguém brinca comigo, que tem um amigo meu que perguntou, eu duvido você fazer uma poesia daquela tomada que está ali na parede, né? Eu fiz e está no livro. Às vezes tem uma coisa dessa, mas normalmente, por exemplo, a do algodão, que é que você gosta. Eu estava almoçando. Uma das que eu gosto. E meu pai fez, passa aí o algodão, alguém traz o algodão. Aí eu, algodão, e foi na hora, sabe? Então, muitas vezes essas que são objetos e tal, eu vejo, tá ali, então naquele momento mesmo eu faço, naquele momento, normalmente eu tenho uma caneta, tenho um celular, todo mundo sempre tem, né? E aí já tá ali. E no seu trabalho, nessas suas poesias, você também coloca um pouco de opinião do que é Clarice ou não? Na sua opinião, a arte tem que ser neutra, Clarice? Não, acho que o artista, ele tem um papel fundamental na sociedade, sempre teve. A arte sempre foi reflexo do momento da sociedade, do momento, enfim, político, econômico, social. A arte, ela é o reflexo da alma do ser humano. E o ser humano, ele vive em sociedade. Então, o artista, ele tem que ter, sim, a liberdade de se manifestar. E eu acho que, assim, pelo menos ao meu ver, a minha forma de manifestar, e acho que isso é muito necessário nos dias de hoje, com respeito, com abertura ao diálogo, sabe? Principalmente com respeito, sabe? Recentemente, inclusive, sim, coloquei algo ali. E teve de tudo, teve respeito, não teve respeito, mas quando eu me coloco com respeito. Há quem diga que eu não deveria, ou que um artista não deveria, e não, eu acho que a arte ela tem esse papel de fazer pensar,
E é isso, é para isso que ela serve. Ela serve para a gente ajudar a gente a passar pela vida, porque não é fácil, e ajudar a gente a pensar, porque a gente precisa pensar. A gente está precisando pensar com o coração também, pensar com a cabeça, e ser tolerante, e ser respeitoso, e viva o amor, e viva a poesia. E agora saindo um pouco dessa poesia, indo para o concreto. Você hoje vive unicamente da sua poesia? Dá para viver de poesia hoje, nesse país? Olha, então, hoje justamente é o tempo mais complicado, né? Eu estou há 4 anos sendo escritora, né? Há 4 anos eu vivo dessa forma. Claro que, vez ou outra, eu vou fazendo algumas coisas também como publicitária. Gostaria, sim, que a gente tivesse mais um espaço de ser artista, de viver da nossa arte. Não é fácil. Sei que tive, durante esses 4 anos, um grande privilégio, porque, sim, durante esses 4 anos eu tenho vivido disso e tenho procurado fazer dessa forma. Tenho tido muita vontade de ensinar, né? Você chegou a fazer oficinas, não foi? Ou foi uma oficina? Ah, você faz? Tenho feito essas oficinas a partir do que eu faço, né? De poesia visual mesmo. Eu não me atrevo a entrar por outras áreas, não, mas é do que eu faço hoje. E tenho tido um prazer muito grande de ver nascer dentro das pessoas esse desejo de escrever, ver que elas conseguem, ver que elas se sentem capazes depois de fazer a oficina. Então, também é outra paixão, é outra coisa que eu quero fazer. Me dedico muito ao projeto Vincular, como eu falei, lá na Comunidade dos Viventes também. Que dá, mas é muito difícil. Tem ficado, sim, cada vez mais difícil, mas é algo que a gente deve brigar, acho que é algo que a gente deve trabalhar, porque o artista, eu sempre falo tanto isso, assim, uma vez alguém falou, poxa, mas você não acha injusto umas pessoas, juro que já me perguntaram assim, as pessoas trabalharem só com arte, enquanto outras não trabalham. Eu disse, poxa, injusto é quem gostaria de trabalhar com arte e não ter espaço, né? Então, vamos abrir essas portas, vamos valorizar nossos artistas, vamos valorizar a literatura nacional, a poesia nacional. Se a gente valoriza, os autores crescem, os autores têm espaço, e isso é essencial, isso é fundamental, e também a alma do nosso país, que está sendo mostrada através da nossa arte, de tantas e tantas formas. Estou falando da literatura, mas são todas as outras, a música, a dança, tudo que é nosso, né? Então, é uma bandeira que eu acho que a gente tem que brigar, sim. Certa vez você falou que se você tivesse que se comparar a uma imagem, você poderia ser comparada a um vulcão. Então, primeiro eu queria saber por que um vulcão? E depois, para fazer essa poesia visual, que palavra também traduziria, se é que é possível traduzir alguém? Clarice Freire. Se continua o vulcão, e qual a palavra? O vulcão, eu falei uma vez, porque ele por fora parece ser muito tranquilo. Então, talvez vocês estejam achando que eu sou uma pessoa tranquila, calma, porque eu falo assim, aparenta, pelo menos. Eu falo assim, desse jeito, mas por dentro tá uma ebulição sempre de coisas, às vezes realmente prestes a explodir. E quando explode, prestes a causar uma catástrofe, porque é muita coisa. Mas pelo menos o que sai pode ser brilhante, pode ser quente, é uma coisa que pode ser boa, né? E não necessariamente destrutivo. Tem até uma poesia do meu pai, quando ele fala assim, e o vulcão decepcionou a todos quando vomitou rosas vermelhas, sabe? E esse vulcão, talvez eu possa tentar brigar para ser mais parecido com ele. Mas o vulcão é isso, por fora aparenta uma tranquilidade muito grande, por dentro está em ebulição constante. Mas eu não quero perder não essa ebulição, que eu me conserve assim, que eu acho que isso mantém a gente vivo. E a palavra? 1 minuto. Uma palavra para me definir. Caramba. Ou para lhe representar, porque definir é muito pouco, para me representar, né? Talvez eu vou usar uma palavra que para mim é forte, é sede. Sede, que parece um pouco com a ebulição. Acho que quem tem sede, essa palavra também do Evangelho, tenho sede, para mim sempre foi muito forte, porque quero chegar até o fim da minha vida tendo sede. Outra palavra que eu amo, sonho, porque quem se sente realizado, para. O sonhador não para nunca, ele está sempre sonhando para construir mais. E meu sonho é poder construir esse mundo melhor, esse mundo de vínculos, esse mundo que
que vale a pena viver nele. Clarice, foi um prazer conversar com foi você todo essa meu. noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Venha mais vezes. Por favor, pode chamar que eu venho. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.